Bom dia, vamos dar continuidade à aula 1, relacionada a esse período de quarentena que estamos vivenciando. A aula é intitulada de Epidemiologia da Atividade Física e Fatores Intervenientes na Saúde do Ser Humano. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos, tá ok? Vamos iniciar, como eu já havia dito para vocês, quando se trata de epidemiologia da atividade física, a gente deve conceituar alguns termos importantes, por isso agora a gente vai iniciar exatamente com esses conceitos importantes, né? Tais como fatores de risco, fator de proteção ou fator de prevenção. Vamos analisar as diferenças conceituais entre exercício físico e atividade física. E esses conceitos eles são importantes para o entendimento da relação entre epidemiologia e atividade física, visando a promoção de saúde. Vamos dar prosseguimento à aula e no decorrer dela nós iremos abordar cada conceito desses, tá ok? Bora lá? Como eu já havia dito, a relação entre epidemiologia e atividade física, aparentemente, ela teve início na era epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNTs. E nesta época, nós temos o sedentarismo como um fator multicausal de risco, sendo determinante de agravos à saúde. Por isso, a atividade física ela é um fator que pode modificar o risco dos indivíduos para adoecerem. Portanto, a atividade física neste contexto ela atua como um fator de proteção. Compreenderam, meus meninos? Vamos adentrar em alguns conceitos de epidemiologia para que possamos trabalhar sobre a epidemiologia da atividade física. Primeiro vamos conceituar risco. O que é risco? O termo risco, ele remete como uma consequência de livre e consciência decisão de se expor a uma situação na qual se busca a realização de um bem ou de um desejo, cujo percurso se inclui a possibilidade de perda ou ferimento físico, material ou mesmo psicológico. Alguns autores, eles afirmam que existem 3 condições para a definição de risco. Primeiro, possibilidade de haver perda. Segundo, possibilidade de ganho. E terceiro, possibilidade de aumentar ou diminuir a perda ou os danos. Outros autores e filósofos afirmam que o risco ele é inerente à vida, ao movimento e à possibilidade de escolha. Viver é correr risco e, por isso, a incerteza é um componente essencial da existência e, igualmente, do conceito de risco. Mas e na área da saúde? O que é risco? Pois bem, na área da saúde, risco é um conceito que envolve conhecimento e experiência acumulada sobre o perigo de alguém ou da coletividade ser acometida por doenças e agravos. Sendo em termo central da epidemiologia, diz respeito a situações reais ou potenciais que produzem efeitos adversos e configuram algum tipo de exposição. A expressão consagrada fator de risco, ela designa condições ou variáveis associadas à possibilidade de ocorrência de resultados negativos para a saúde, o bem-estar e o desempenho social. Alguns desses fatores, eles se referem a características dos indivíduos, outros ao meio microsocial e outros ainda às condições estruturais e socioculturais mais amplas. Mas geralmente eles estão combinados quando uma situação é considerada social, intrapsíquica e biologicamente perigosa, ela se concretiza no caso. Por exemplo, no caso de uso de drogas. Ao fumar maconha, o adolescente ele pode aumentar a probabilidade de desenvolver uma doença pulmonar e também sofrer consequências psicossociais ou sanções legais,
conflitos com os pais, perda de interesse na escola, ou culpa e ansiedade. Enfim, esse é um exemplo. Então, fatores de riscos, a gente pode considerar que são causas e fatores agravantes das doenças, são causas diretas de uma determinada doença, bem como indicador de probabilidade, predição ou mesmo prognóstico. E é um fenômeno contínuo. A palavra fator, ela vem do latim, que significa aquilo que produz, indicaria necessariamente uma relação causal. No entanto, essa precisão ela é dificílima de ser verificada na maioria dos fatores de exposição na epidemiologia moderna, que, no entanto, consolidou o uso da palavra fator de risco, representando os componentes, a depender do modelo epidemiológico, é claro, que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde. Já no modelo biológico, o termo fator de risco é mais usado para designar causadores das doenças não infecciosas. E no modelo processual, como características do período pré-patogênico ou mantenedores do período patogênico, englobando os agentes e os determinantes. Já no modelo sistêmico, significa realmente qualquer fator que compõe o sistema dinâmico em que o problema de saúde ocorre em toda a sua evolução. Um só fator ele nunca é suficiente para o aparecimento da doença, porque o adoecimento ele depende de vários fatores determinantes. Isso vocês estão lembrados, não é mesmo? Vamos prosseguir. Por exemplo, nós temos ilustrado alguns fatores de risco para o diabetes, que aponta a obesidade, a má alimentação, o sedentarismo como uma das causas para essa doença. E outro exemplo também apontado aí, sobre fatores de risco para acidentes de trânsito, que geram um grande número de vítimas fatais, tais como dirigir bêbado, excesso de velocidade, não usar capacete ou cinto de segurança, não usar cadeirinhas e dispositivos de segurança para crianças, enfim. Eu quero mostrar para vocês que para todo efeito temos uma causa ou um fator que acelerou o efeito final, seja a doença ou mesmo uma situação. Portanto, fatores de risco são componentes que podem levar à doença ou contribuir para que o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde sejam permanentes na maioria das vezes. Podem também ser definidos como atributos de um grupo da população que apresenta maior incidência de uma doença ou agravo à saúde em comparação com outros grupos que não tenha ou com menor exposição a tal característica. E ainda, podemos considerar que fator de risco é um fator de risco ou fator de exposição. É algum fenômeno de natureza física, química, orgânica, psicológica ou social, no genótipo ou no fenótipo, ou alguma enfermidade anterior ao efeito que se está estudando, que pela variabilidade de sua presença ou ausência está relacionada com a doença investigada, ou ainda pode ser causa do aparecimento de alguma doença, certo? E aí alguém pode dizer, professora, alguns componentes eu posso evitar, mas outros não. E aí? De fato, alguns componentes nós podemos evitar e outros eles são inevitáveis. Então, meus bichinhos, por isso, os fatores propriamente ditos, eles podem ser divididos em fator de risco e marcador de risco. O fator de risco, ele disse quando seu efeito pode ser prevenido, ou seja, obesidade, hipertensão arterial, uso de contraceptivos orais,
Esses citados são fatores de risco que podem ser preveníveis para as doenças coronarianas, por exemplo. Outro exemplo são os hidrocarbonetos do alcatrão nos cigarros, a presença de poeira de minério de urânio no ar, são fatores de risco para o câncer de pulmão. Por que são fatores de risco? Porque são fatores que pode se prevenir, tá ok? Mas os marcadores de riscos, que se refere àqueles componentes que são inevitáveis, ou seja, fora da possibilidade de controle, como por exemplo o sexo, o grupo étnico para o desenvolvimento de até mesmo da doença coronariana, ou por exemplo a idade e a predisposição familiar para o câncer de pulmão. Portanto, o fator de risco são aqueles fatores que são evitáveis e marcador de risco é considerado aqueles fatores que são inevitáveis. Tá ok? Bora continuar. E agora, diante de tudo que já foi abordado, temos bagagem para estudar melhor a epidemiologia da atividade física. O que é a epidemiologia da atividade física? Elas são estratégias de intervenção para a adoção e manutenção da atividade física e o estabelecimento de propostas para a adesão ao exercício físico de forma que seus impactos para a saúde sejam percebidos e sentidos por todo indivíduo e também, consequentemente, por toda a sociedade. Sabemos hoje que a inatividade física é uma das principais causas das doenças crônicas não transmissíveis em todo o mundo. Além disso, a inatividade física ou sedentarismo é responsável por cerca de 9% das mortes prematuras. E, de acordo com um estudo realizado em 2013, por exemplo, na USP, foi comprovado que no Brasil, 51% das mortes que ocorrem no nosso país poderiam ser evitadas por atividades físicas ou mesmo por exercícios físicos. Ou seja, através da análise epidemiológica da atividade física, a gente percebe que a atividade física ela promove um bem-estar nas pessoas e melhora a qualidade de vida de todos. Compreenderam, meus meninos? Portanto, quando a gente fala em epidemiologia da atividade física, nós podemos inferir que o fator de risco para o adoecimento é o sedentarismo, um dos fatores de risco, né? Em contrapartida, o fator de proteção para a prevenção de doenças é ter um estilo de vida fisicamente ativo. E quando a gente relaciona a atividade física como um fator de proteção para a saúde, trazemos outros novos conceitos para serem abordados, como, por exemplo, a qualidade de vida. Mas, professora, o que é qualidade de vida? Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo quanto à sua vida dentro de seus valores culturais e sociais. A qualidade de vida, ela tem íntima ligação com os aspectos socioeconômicos de determinada população, que vai configurar a condição e o modo de vida dos sujeitos integrantes. E é um fator subjetivo. Da mesma forma que saúde é subjetivo, a qualidade de vida também é. Todavia, a gente pode perceber que diferentes fatores eles são condicionantes para a qualidade de vida, como, por exemplo, ter boa alimentação, ter boas condições de trabalho e moradia, ter atividade física, ter uma condição financeira estável, ter participação social, interação social e recreativa, ter um desenvolvimento dos fatores cognitivos e emocionais, tudo isso estão
relacionados a ter saúde e, consequentemente, também ter qualidade de vida. Outros conceitos importantes que temos que estar atento, porque podem se confundir, trata-se de modo de vida, condições de vida e estilo de vida. O modo de vida é a garantia das necessidades de subsistência do indivíduo através de sua condição econômica e, em parte, por políticas públicas. Já as condições de vida são os determinantes políticos organizacionais da sociedade como um todo, que norteiam a relação entre os grupos de sujeitos e as variantes de saneamento, transporte, habitação, alimentação, educação, cuidados à saúde, entre outros. Já o estilo de vida, ele compõe ações que refletem as atitudes, os valores, as oportunidades de vida das pessoas, em que devem ser considerados elementos concorrentes ao bem-estar pessoal, como, por exemplo, controle de estresse, nutrição equilibrada, atividade física irregular, os cuidados preventivos com a saúde e o cultivo de relacionamentos sociais. Enfim, são termos diferentes e eu acho importante que vocês anotem. Viu, meus bichinhos? Anotaram tudo? Então, significa que eu posso cobrar na prova, não é mesmo? Mas, afinal, o que é atividade física que tanto abordamos? A atividade física, ela é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso e é composta pelos domínios das atividades de trabalho, deslocamento, atividades domésticas e tempo livre, que pode ser considerado também lazer, tá ok? E aí, como eu já havia dito, né, os domínios da atividade física, esses domínios pode ser considerado também áreas, né? Então, as atividades físicas elas podem ser divididas em diferentes domínios ou áreas e podemos ter atividade física no lazer, no trabalho ocupacional, nas tarefas domésticas ou para fins de transporte ou mesmo deslocamento. Ok? Ou seja, quando limpamos a casa, cuidamos do jardim, varremos, estamos praticando uma atividade física dentro do domínio das atividades domésticas. Já quando, da mesma forma, né, quando descemos ou subimos escadas no trabalho, ou fazemos alguma atividade pertinente ao trabalho, quando eu estou digitando material para a aula de vocês, ou quando eu estou fazendo atividade física dentro do domínio, dentro do trabalho, né, para o desenvolvimento do trabalho profissional, então é uma atividade física dentro do domínio do trabalho ou da área ocupacional, como podemos ver aí no quadradinho vermelho. Aliás, que isso nem é quadrado, sei lá que forma é essa. Vocês deduzem aí para mim, depois vocês me falam. Já quando a gente caminha para o supermercado, por exemplo, estamos praticando uma atividade física dentro do domínio de deslocamento ou transporte. E quando eu vou passear com Millie, com Meg ou com Bob, eu estou praticando uma atividade física dentro do domínio do lazer. Já quando João José Felipe, meu querido aluno, quando ele está dançando as músicas de Mastruz com Leite, ele também está praticando uma atividade física dentro do domínio do lazer. E quando
todos estamos juntos procurando os óculos de Juliana. Cadê meu óculos? Ninguém sai. Estamos fazendo o quê? Exatamente. Estamos praticando uma atividade física dentro do domínio do lazer. Tá certo, Juliana? Então, gente, já o exercício físico, diferentemente da atividade física, o exercício físico, ele é qualquer atividade física que mantém ou aumenta uma aptidão física em geral. E tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. Assim, o exercício físico é uma atividade física repetitiva, planejada e estruturada que objetiva a manutenção e melhoria da aptidão física. Gostaria, inclusive, de ressaltar aqui que é importante a presença de um profissional da educação física para avaliação e acompanhamento dos exercícios físicos quando praticados regularmente. Mas, afinal, o que os dados epidemiológicos apontam acerca da prática da atividade física ou exercícios físicos para a promoção da saúde? A relação entre atividade física e saúde, ela envolve uma multiplicidade de questões. Observamos melhorias significativas em diversos domínios da vida, seja nos domínios funcionais, tais como na função física, função cognitiva, envolvimento com as atividades da vida, avaliação de saúde subjetiva, ou ainda nos domínios do bem-estar, tais como no bem-estar corporal, no bem-estar emocional, no autoconceito, na percepção global do próprio bem-estar. Por exemplo, a prática de exercícios físicos ela vai melhorar condições do sistema músculo-esquelético. Auxilia na melhoria da força e do tônus muscular, melhoria da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações, por isso é ideal para idosos. Temos melhoria na saúde física, né? Principalmente quando a gente observa a perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial, redução do risco de problemas cardíacos, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do HDL, que é o colesterol considerado bom, que as pessoas chamam o colesterol bom. Já para a saúde mental, os exercícios físicos, eles melhoram o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na redução da ansiedade e do estresse e no tratamento da depressão. Ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso e auxilia também na manutenção da abstinência de drogas e na recuperação da autoestima. Por isso, pessoal, atualmente o desafio global é diminuir as doenças crônicas não transmissíveis. Consequentemente, conseguiremos promover qualidade de vida e promoção da saúde quando instituímos a prática de atividades físicas ou exercícios físicos dentro de uma sociedade. Além disso, reduzimos mortes precoces e gastos econômicos com o tratamento de doenças, que na maioria das vezes elas seriam preveníveis. Compreenderam? Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Também enviarei material para o e-mail da turma. Fiquem com Deus, se cuidem, se previnam, estudem. E é isso aí, gente. Um beijão, eu tô com saudade de vocês, tá ok? Bye, bye.